Abra sua Bíblia no Salmo 91. Amém? Salmo 91, verso 10. Aliás, eu vou ler com vocês o Salmo inteiro, já que hoje é o último dia da campanha, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. E na sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Assente-se, por favor. Em nome de Jesus. Deus é bom a todo momento. Estão conseguindo me ouvir bem? Parece que eu estou falando dentro de um copo. Olha só, o Salmo 91, na verdade, ele é uma canção encorajadora de proteção divina. É tão bom você poder dizer para alguém que se preocupa, e às vezes alguém que está preocupado com uma outra pessoa, e você diz assim: não se preocupe, com essa pessoa aí você pode confiar. Essa pessoa aí, o serviço é garantido. Com essa pessoa aí, ela é de caráter. Não se preocupe em fazer negócio com essa pessoa, porque ele ou ela pagam direitinho. Isso é, estar seguro é algo que transborda paz para as pessoas. E há algumas pessoas que transbordam paz. E é muito bom como o salmista, tanto Moisés quanto Davi, eles sabiam quem era o seu guardador. Por isso tinham total liberdade de expressar isso, de expressar o seu cuidador. Eles tinham liberdade de falar para qualquer pessoa que estava ao redor e liberdade de registrar: fique tranquilo, Ele nos livrará, fique tranquilo, Ele tirará isso das nossas vidas, Ele abrirá a porta, no dia da angústia Ele estará conosco. Ambos passaram por desertos, cuidaram de rebanhos que não eram deles e arriscaram a vida por isso. Ambos foram guerreiros e poetas. Olha só, guerreiros e poetas, pois tinham segurança em Deus para cantar a própria esperança. Meu irmão, sabe aquela música Amazing Grace? Eu não sei falar inglês direito, mas é mais ou menos isso aí. Hã? Não entendi nada, mas é isso aí. Amazing Grace? Tá. Maravilhosa graça. Essa música não se sabe o autor. Na verdade, o homem que compilou ela era alguém que estava trazendo escravos de um país ou de um continente aqui para os Estados Unidos. E ele começou a escutar negros no porão que estavam sendo transportados. Veja bem, meus irmãos, o transporte era horrível. E aqueles que eram escravos, eles foram capturados pelos próprios negros, eram escravizados pelos próprios negros, e agora estavam sendo transportados para os Estados Unidos para serem escravizados lá também. E eles estavam cantando no porão: ó maravilhosa graça, graça que me libertou. Ó graça sublime,
de Jesus. E ele começa a cantar essa música. Então, quem confia em Deus, por mais que a situação esteja difícil, consegue cantar a sua esperança, consegue expressar a sua esperança. Jó, no auge da dor, o que ele disse? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Paulo e Silas, numa prisão, injustiçados, depois de serem chicoteados, começaram a cantar esperança. Quantos na Bíblia você vai ver que cantam esperança? Quantos da história você vai ver que cantam esperanças? Nos altos e baixos, eles aprenderam a se refugiar em humildade, no abrigo e na honra de Deus. No abrigo, por quê? Porque quando estava em perigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando eles eram exaltados, eles se refugiavam na honra de Deus. Eu falo todo dia com a minha mãe. Todo dia. E daí, ela me pergunta, você está com a voz meio cansada? Tô, mãe. Meu Deus, filho, ela fala. Que hora você estava aí? Que hora você estava? Eu falei, mãe, desde as 6, desde as 7, mas estamos aí. E que horas são agora? 11 horas da noite. Meu Deus, filho, como isso? Meu Deus, não sei o quê. Eu não conheço. E começa a falar como mãe fala. Daí eu falo para ele, eu falo para ela sempre, tudo é pela graça. Mas eu nem reparei que eu falava isso. Tudo é pela graça de Deus, mãe. Tudo é por Deus. E ela disse bem assim, você sempre fala isso. Isso é verdade. Tudo é para a graça de Deus. Então, qualquer exaltação, qualquer elogio, eles se refugiavam, e a gente, como cristão, aprende a se refugiar na graça de Deus. Como o próprio Paulo falou, o apóstolo Paulo, se alguma coisa me glorio, no Senhor eu me glorio. Isso é, a honra é dele, a glória é dele. Se existe alguma capacidade em nós, alguma resistência, é por conta dele. Na teoria, se diz ser um salmo de Moisés compilado por Davi, mas é só na teoria. Não há provas suficientes para dizer que são eles realmente. Embora ambos são dignos pela história singular de intimidade que tiveram com Deus. Moisés, por exemplo, sabia muito bem o que era livramento de Deus. Moisés sabia muito bem o que era juízo de Deus também. Davi sabia muito bem o que era honra e sabia muito bem o que era desonra. No verso 10, o salmista cita a promessa de que praga alguma chegará à sua tenda. E esse é o último dia da campanha, em que nós oramos a respeito disso. Ele te livrará, pois praga alguma chegará à sua tenda. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, o primeiro ponto que eu preciso entender é que praga era considerado um julgamento de Deus. Praga era considerado uma punição divina. Praga em hebraico significa ferida ou doença. Quando Israel saiu do Egito e por 40 anos moravam em tendas no meio do deserto, existia entre eles e Deus uma aliança, ou alianças. Mas essas alianças, elas eram educativas, para que a nação se alinhasse em obediência, para que aprendessem a viver em bênção e provisão. Quando um pai e uma mãe, eu tenho certeza que todos nós que já levamos, pelo menos uma chinelada, uma palmada, eu sempre pergunto aqui, quem aqui já apanhou de chinelo? Aí, tem algumas pessoas que já apanhou de chinelo. Quem aqui já apanhou de vara? Quem aqui já apanhou de ripa? Olha, tem uma galera de gente, eu não estou sozinho. Quem aqui já apanhou de chicote? E eu apanhei de chicote também. Foi uma vez só, light, mas foi. Foi só para intimidar. Mas a de ripa eu lembro que, na verdade, foi um momento de ira que chegou a cortar. Tadinha da minha mãe, ficou depois chorando, passando pomada ali. Mas também eu peguei um machado e quebrei a pia. Foi sem querer, né? Mas quebrei. E não era nossa. E a gente morava de favor. Eu acho que eu devia ter uns 4 anos. Pense depois de crescesse. Sabe o que um pai e uma mãe está falando para o filho ou para a filha? Quando corrige?
Olha, quando um pai e uma mãe corrigem um filho e uma filha, dá uns tapas, deixa de castigo, o pai e a mãe estão dizendo assim, olha, vai chegar um momento da vida que eu não vou estar aqui para te corrigir. Por isso, eu quero que você entenda que você está indo por um caminho de dor. Esse comportamento teu, eu dou umas chineladinhas em você, para você entender que é um caminho de dor. Mas se você não se comportar, vão te bater com coronhada na cabeça. Vão te bater e ripa de verdade, vão pisar no teu pescoço, vão furar o teu olho, vão quebrar os teus braços, vão fazer coisas horríveis com você. E se você não aprender isso, você ainda vai por um caminho de dor eterna. Quando Deus estava corrigindo o povo de Israel ali, era exatamente o que Deus estava alinhando. Deus estava dizendo para eles, olha, vocês saíram do Egito, mas o Egito ainda está dentro de vocês. Isso é, teve uma libertação espiritual, e agora vai ter uma libertação educacional. Os hábitos de vocês vão ter que mudar. Vocês pensam como escravos ainda. Vocês pensam como Egito ainda. Aliás, vocês têm saudade do Egito ainda. E então, Deus fez alianças com eles. E cada quebra de aliança significava acesso a alguma praga na sua tenda. Por exemplo, o povo começou a murmurar uma hora. E murmurava que estava demorando, e murmurava que isso, e murmurava que aquilo, e de repente, qual que foi a praga que se manifestou ali? As serpentes no deserto, que começaram a picar, e alguns começaram a morrer. Então Deus falou com Moisés, levante-lhe uma serpente do quê? De bronze, porque bronze é algo que pode bater, mas não é para quebrar. O bronze, ele é malhável, por mais que apanhe. Então, o bronze, ele significa algo resistente. Levante uma serpente de bronze no madeiro. E todo aquele que olhar para essa serpente no madeiro vai ser curado. Daí o símbolo da medicina é esse. Mas o que isso significava? Era uma preparação que tipificava uma profecia de Jesus, aquele que foi levantado no madeiro. E todo aquele que olhar para aquele que está no madeiro será curado. Isso é, vocês querem serem duros de coração, duros de atitude? Vocês só serão curados se olhar para cima, se obedecer. Você tem que começar a olhar para cima, para começar a falar coisas boas, e parar de falar das coisas de baixo. São várias coisas. Deus estava educando eles. Hoje em dia, por exemplo, o sinal vermelho no trânsito é um grande exemplo disso, né? Ele está para colocar ordem, o sinal vermelho está para colocar respeito, o sinal vermelho está para nos proteger. Passar nele, entrar nessa condição de desobediência, vai nos colocar não só em risco, mas outras pessoas, um verdadeiro desastre, mas você está assumindo uma condição de morte. Deus estava ensinando o povo a fechar as portas para os demônios através da obediência. Um limite que me protege. Se eu não estiver bem, com dor de cabeça, por exemplo, já me sentindo mal, eu preciso tomar lá umas 40 gotas de dipirona. E isso é chamado de droga, mas droga lícita. Tem ali uma bula que você tem que ler, tem que entender. Você vai tomar ali umas 40 gotas. Tem uns que, tudo bem, que eu entendo, que tem que tomar uns 5 litros de dipirona para poder fazer efeito. Brincadeira, mas... mas toma ali umas 40 gotas de dipirona. Porque é para proteger. Se eu começar a passar dessas coisas, aquilo vai começar a fazer mal, em vez de fazer bem. Não é? Então, você conhece algumas pessoas que não têm limite e que começam a atrair praga para a sua casa? Começa a atrair doenças para a sua casa? Começa a atrair maldições para a sua casa? Eu quero um ambiente de paz em casa. Eu quero chegar em casa, eu quero descansar. Mas quando chega em casa, é só palavrão. Palavrão, xingamento, gritaria. Você está abrindo a porta da tua casa para as pragas. Estão me entendendo? Amém? A desobediência de Israel gerava pragas em períodos específicos. Tá? Por exemplo, os egípcios, eles experimentaram ali 10 pragas específicas pelos seus pecados.
pecados de idolatria, pecados de afronta a Deus. Quando o céu ficou escuro, isso o pecado de idolatria contra, entre aspas, o Deus, esqueci o nome dele agora, acho que era o Baal, se não me engano, que era o sol, estava sendo repreendido. Estava ensinando aquele povo que eles não tinham poder nenhum nesse falso Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso entender aqui, a praga era considerada um julgamento de Deus. Quando Deus fala, praga nenhuma vai chegar na tua casa, se você se refugiar no esconderijo do Altíssimo, se você estiver na sombra do Onipotente, se você obedecer. Segundo ponto. Muita gente fica com medo do diabo, quando na verdade precisava ter medo do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Há muita gente que não tem temor nenhum de pecar, como se o pecado fosse apenas uma figura ilustrativa do mal que vai acontecer como consequência. Mas é mais sério do que isso. Toda vez que se peca, alguma coisa morre na vida da gente. Toda vez que se peca, alguma coisa boa morre na vida da gente. Toda vez que se resolve se rebelar contra Deus, ou contra um princípio de Deus, alguma coisa na sua vida vai para dentro do cárcere, vai para dentro de uma prisão. Toda vez que, na prática, você não considera a palavra de Deus dentro de você, é construído uma fortaleza espiritual. Quando se consegue vencer, quando não se consegue vencer aquele pecado específico, a mente vai cauterizando. Quando a pessoa não consegue vencer aquele pecado, a mente da pessoa vai cauterizando daquilo. Isso é uma batalha espiritual. Fortaleza é uma arquitetura de defesa militar. Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, diz algo bem interessante sobre isso. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, de todo pensamento que se levanta contra Deus. Então, as nossas armas não são contra a carne, é uma arma espiritual que combate e derruba toda fortaleza que é contra todo pensamento que é contra Deus. Essa fortaleza do inimigo é para proteger uma mentira. Você já reparou que algumas pessoas adornam uma mentira? Algumas pessoas se escondem e vivem uma mentira como se fosse verdade? Em vez dos pensamentos estarem alinhados com o céu, estará alinhado com as trevas e forma-se uma fortaleza demoníaca ali. Tem gente que não consegue entrar no culto, para você ter uma ideia. Hoje eu entrei na igreja, percebi uma presença, eu orei, repreendi junto com vocês. E se alguém escolhe sair junto com Satanás, vai sair junto com Satanás. Isso é triste. É triste, mas escolher se apoiar na mentira é construir uma fortaleza para o inimigo. E a praga, ela vai se propagando ali. A praga vai se propagando ali. Então, a vida travada de uma pessoa é uma fortaleza do inimigo. A pessoa acredita em uma mentira na prática. Sabe aquela pessoa, por exemplo, a pessoa que é viciada em droga, por exemplo. Um exemplo. Não, eu só bebo o final de semana, eu não sou viciado. A hora que quiser parar, eu paro. E vai. Mas quando bebe... Sabe aquela pessoa que fala assim, não, eu vou parar, mas quanta gente que eu conheço aí que fuma e está vivo até hoje, e isso e aquilo, isso aqui não é chupeta do capeta nenhuma, e fala tanta coisa assim. Quanta gente que a gente conhece que vai se enganando com tanta e tanta coisa assim. Quanta gente que a gente conhece assim. E nós mesmos, às vezes, mas não tem nada a ver, eu sou adulto, eu sei até onde eu estou vendo isso, eu sei, eu entendo. Meu irmão, aonde as pragas começam a se propagar é ali.
e leva aquele ambiente ali, leva aquele ambiente a propagar condenação dentro da pessoa, de dentro para fora. A Bíblia diz, Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos... Quando você conhece a verdade, você para, primeiro é um choque para a gente, você pensa assim, não, eu não sou isso. Quando você se choca com essa verdade, você, poxa vida, eu estou tão errado, que vergonha, que isso e aquilo, e você quer começar a mudar. Então isso é um processo, é uma conversão. Você quer começar a aprender um caminho diferente. Quanto mais você conhece, mais você acha desnecessário viver daquela forma antiga. Não tem como hoje eu acreditar que aquela planta, comigo ninguém pode, vai me proteger. Não tem como eu acreditar que se eu passar debaixo de uma escada, eu vou ter azar, sei lá por quanto tempo. Que para eu ter sorte, eu tenho que entrar no ambiente com a perna direita. Não tem como eu acreditar nisso, depois do que eu vi, depois do que eu vejo, depois do que eu sei. Não tem como. Eu achar que porque eu passo a virar de ano de branco ou qualquer coisa assim, eu vou ter um ano de... Você está entendendo? Não tem como. Ah, pastor, meu pensamento precisa estar alinhado no céu. Pastor, você acredita no projeto de vida? Eu acredito 100% no projeto de vida. Mas as pessoas que não estão alinhadas com o céu, elas não acreditam. Elas acreditam numa mentira. Por exemplo, lá em Êxodo, a Bíblia fala que Moisés chama quantos homens para espiar a terra prometida? 10 homens. E aqueles homens vão espiar a terra de Canaã. E eles voltam trazendo o quê? Um cacho de uva gigante, a vara chega a estar envergada. Eram 2 homens carregando aquele cacho de uva. Trazem leite, trazem mel e tudo mais. Mas aqueles homens que estão ali, eles acreditam em conquistar aquela terra? A Bíblia diz que 8 deles não acreditam. Mas 2 que estão ali, acreditam. Deus falou. Mas aí os outros vão vir pela lógica e falam, você viu o tamanho daqueles caras? Nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. Isso é, a mentalidade desses homens era de gafanhoto. E aí num projeto de vida, Deus está falando para você, coloca aí, vai lá, faça um voto de fé, se aplique, caminhe comigo, se refugie comigo. Aí vem uma mentira do capeta e começa a botar medo e falar, é muito grande, é gigante, você não vai conquistar, capaz, rapaz, não existe lógica não, e começa com isso. Aí de repente, sabe que o tempo começa a passar, você começa a ver aquelas pessoas que quando chegaram na igreja, você conhece há 200 anos, quando chegaram na igreja, estavam com uma mão na frente e atrás. E hoje tem casamento, hoje tem automóvel, hoje tem casa, hoje tem ministério, hoje tem isso, hoje tem aquilo, a vida evoluiu, e você está assim, ó, será? Ah, não, será? Ah, não. Por quê? Porque Satanás faz você, às vezes, acreditar numa mentira. E aprisiona a tua mente. Aprisiona para que você não dê passos de fé verdadeiro. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, meu irmão, 2 ali acreditaram no projeto de vida com Deus e 8 não. Os 8 que não acreditaram, ficaram no deserto. Junto com uma geração que não acreditava. E os outros 2, com uma nova geração, entraram na terra prometida. Você está entendendo? A força que o pecado vai escravizando o ânimo da pessoa, a força que o pecado vai intimidando, aí Satanás vai falando com isso, você não é digno, você não tem capacidade, você não consegue, olha o teu jeito, cara, você não sabe, você é muito assim. Você está entendendo? Satanás começa a trabalhar contra a tua fé. Mas a fé é uma ligação com Deus. E Deus vai falando para você, segundo a palavra que vai libertando, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E Jesus fala, se a minha palavra estiver em vós, e vós estiveres em mim, pedireis qualquer coisa no meu nome e será concedido. E você começa a ver através da oração,
E você começa a ver através dos testemunhos, e você começa a aprender que o nosso Deus, Ele faz coisas incríveis acontecer, que Ele liberta pessoas. E olha, eu conheço o pessoal, o pastor que pregou aqui, o pastor que é membro da nossa igreja agora, como é que é o nome dele agora? Pastor Edson Martins, que pregou aqui. Você sabe que ele era morador de rua, anos e anos morador de rua e alcoólatra. Se tornou empresário. A casa dele é ali de frente para o Parque Cambuí, 3 andares ali, ônibus e coisa e tal, casado, filhos e tudo mais. Veio provações depois para ele, mas ele continuou com dignidade, ajudou a construir igreja e tudo mais. Você está entendendo o que eu estou falando? Por quê, meu irmão? Porque Deus faz, Ele liberta a pessoa, Ele transforma a pessoa. Meu irmão, senão alguns vão ficar no deserto, alguns vão ficar e vão morrer no deserto, enquanto outros creem em Deus. Terceiro ponto que me chama a atenção, porque esse verso 10 não significa que nós somos imunes às adversidades. Significa que nós não somos imunes aos sofrimentos dessa vida. O próprio Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é, você pode ter ânimo em meio ao deserto, porque você vai alcançar a promessa. É assim. Então continue obedecendo, mesmo no deserto. Pastor, e se eu morrer? E se eu morrer? O máximo que a morte pode nos fazer é nos entregar a Jesus. O maior dos livramentos está conosco. Eu aprendo aqui que na Bíblia, Jonas estava dentro da barriga de um peixe, e ali dentro ele orou a Deus, e cumpriu o propósito de Deus fora da barriga do peixe. Isso é, eu aprendo pela palavra de Deus, que por mais que a situação esteja difícil no limite, nunca é tarde para orar. A Bíblia me ensina a ter fé, nunca é tarde para orar, nunca. Muitas vezes, Deus não nos livra do problema, Deus nos livra no problema. José, lá no Egito, em meio a tantas traições, pois ele foi vendido para os ismaelitas, ali no deserto, foi vendido como escravo, ele foi abandonado, no meio de tantas mentiras, no meio de tanta indiferença, onde ele esperou ali por anos uma porta se abrir, no meio de todo esse problema, Deus o fez sobressair em salvação. Gênesis 50:20 diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou bem, para fazer como vocês veem agora, que se salve e conserve muita gente agora. Ele não pagou o mal com o mal, ele continuou mesmo no meio das aflições, mesmo no meio de um deserto, mesmo no meio das traições, ele continuou obediente, ele continuou alinhado com Deus, ele continuou com os pensamentos no alto. Você está entendendo? Então, meu irmão, não desanime. Olha para cá, presta bem atenção. Eu tenho um recado de Deus para você. Não estacione na dor. Não estacione na dor. Você está entendendo o que eu estou falando? Você conhece alguém que estacionou na dor ou não? Já passou quantos anos essa pessoa fica lá? Mas é que aquela pessoa se foi. Já passou quantos anos? Quantos anos já se passou? Meu irmão, mas sabe, pastor, quando eu era adolescente, eu conheço gente, e você talvez conheça também, que quando era adolescente, o namorado traiu. Nunca mais casou, nunca mais namorou, nunca mais teve ninguém. Ninguém. Porque lá atrás, alguém falou alguma coisa ou fez alguma coisa. Você conhece alguém que estacionou na dor? Conhece? Meu irmão, Jairo na Bíblia, ele foi até Jesus com uma notícia muito ruim. Ele foi até Jesus com a notícia de que a sua filha estava febril, estava à beira da morte. No meio do caminho,
ele voltando com Jesus, a Bíblia diz que um servo lhe encontrou e falou: não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já faleceu. Ele olhou para Jesus, ele olhou na direção certa. O que Jesus disse para ele? Não temas, creia somente. Crer no grego significa posicionar-se. É um posicionamento, não é só discurso. Meu irmão, olha para cá, o inferno quer te parar, mas essa fortaleza já foi destruída em nome de Jesus. Obedeça a Jesus e essa praga não chegará na sua tenda. Salmo 37, verso 5 diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, verso 23 ao 26 diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e o seu caminho se compraz. Se cair, não ficarás prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Eu e você somos descendência de Abraão, enxertados nessa promessa através de Jesus. Isso não significa cruzar os braços, mas a fé é demonstrar toda a nossa confiança no poder de Deus, sabendo que Ele sempre está conosco e fará aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor é aquele que firma os nossos passos. Não escute e não deixe-se ser roubado pelo inferno. Não se deixe ser roubado do inferno. Não deixe Satanás roubar o seu milagre, meu irmão, pelo amor de Deus. Porque essa fortaleza está tentando roubar a graça de Deus na tua vida, que te faz avançar. Deus quer sim, num momento como esse, conforto para a tua vida. A missão, ela tem um momento de acontecer, ela se constrói, existe um propósito para isso, mas não há necessidade, meu irmão, de você estar passando por algumas coisas, algumas pessoas ficam achando que é provação, mas não é provação não, é relaxo, é consequência de vida, é praga, é praga. Coloca a mão na tua cabeça assim, fecha os teus olhos. Eu quero que você repita essa oração comigo assim. Todas as tentativas do inferno não vão me parar. As más notícias não vão me parar. O desânimo não vai me impedir. As evidências não irão mudar o plano de Deus, pois o poder de Cristo muda tudo. Eu vou continuar caminhando em direção ao meu milagre, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se a serpente te mordeu o calcanhar, Jesus te deu autoridade para pisar na cabeça dela. A Bíblia fala aqui, que o Senhor se compromete, se o justo cair, não ficará prostrado. Deus está falando, se levanta antes que a praga te pregue. Se levante antes que a praga te pegue. Se levante antes que a desgraça venha. Ânimo! Olha para o céu, olha para o madeiro, veja o que Cristo fez, e pelas pisaduras dele você pode ser sarado, em vez de ficar se lamentando, porque a gente conhece um bocado de pai e mãe, que fica se lamentando porque os filhos tiveram escolhas erradas durante a vida, fica se lamuriando, mas quem de nós teve um passado fácil? Cristo escuta a nossa oração, e Ele também se apresenta, o Deus da nossa adolescência, também se apresenta para os nossos filhos, e tem um momento certo para eles também. Confia em Deus, seja confiante, meu irmão. Pare com essa história de ficar intimidado pelo teu passado. Seja humilde sim, mas pare de ficar intimidado pelo teu passado. Porque em Cristo tudo se fez. Pisa na cabeça da serpente, meu irmão.
praga nenhuma chegará à sua tenda, mesmo no meio do deserto que você está passando. Essa obediência te livrará. Essa obediência em Cristo, esse ânimo em Cristo, essa confissão da esperança te trará recompensas naquele que indeniza a nossa fé. Amém? Você trouxe o seu livrinho para a gente colocar debaixo do joelho e interceder? Amém? Você ligou aos céus? Nós ligamos aos céus de diversas formas. E em oração e em oferta a Deus. Por isso que você recebeu algo na semana retrasada. Nós sempre ligamos algo ao céu. Segundo a devoção das nossas atitudes, vida, oferta, e também segundo a nossa oração e obediência. Esses 3 pilares, eles vão caminhar junto. Porque as finanças representam comprometimento. A oração, ela significa ligação aos céus, e a palavra alinha a caminhada com Deus. Não se esqueça disso. Ah, você está mesmo? Você está mesmo? Não, eu estou contigo, Jesus, eu estou contigo. Aí o que Jesus fala para eles? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. É bem interessante isso, porque algumas pessoas realmente não confiam em Deus, na prática. E a vida hoje é resultado do passado. Por isso que precisa mudar a semente hoje. Deus quer abençoar a tua vida para que nenhuma praga chegue na tua casa. Amém? Coloque debaixo do teu joelho. Vamos interceder, vamos orar, mesmo cansado, mas não desanimados. Amém? Santo Deus, maravilhoso amigo e fiel. Por mais que as situações estejam, às vezes, no limite, por mais que as situações estejam alarmantes, as notícias não estejam convenientes, por mais que o mal esteja se armando aqui na terra, nós cremos que o Senhor é o Deus do livramento, nós cremos que o Senhor é o Deus Pai, que se posiciona a favor dos teus filhos, nós cremos, Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que muda a nossa sorte, o Deus que vai à frente, que quebra os grilhões, o Deus, Pai, que derruba toda obra maligna, o Deus que faz com que toda serpente morra. Pai Todo-Poderoso, conhece as tormentas, conhece as pressões, sabe das tentativas do inferno de nos parar, de nos distrair, de nos desanimar, sabe das tentativas do inferno de nos intimidar. Porém, Pai, é pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder que nós estamos orando agora. É pela Tua fidelidade, meu Deus, e bondade, que nós estamos aqui colocando debaixo do joelho. Livra nossa tenda dessas pragas. Livra-nos, Pai, de cair em desobediência e pecado. Livra-nos, Senhor, e se outrora isso aconteceu, livra-nos de permanecer prostrados, Pai, para que vença o pecado, para que as fortalezas de Satanás sejam destruídas agora, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus. Que todo esse mal caia por terra, Pai, que toda tentativa do inferno caia por terra, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e fiel, em nome do Senhor Jesus. Deus que muda as realidades, Deus que transforma as situações, Deus, Pai, que converte os corações. Assim, meu Deus, nós estamos pedindo que vá de encontro aos filhos, se revela aos nossos filhos, meu Deus, se revela em sonhos, se revela, Pai, através dos lábios de pessoas ao redor, se revela aos olhos deles, se revela através das situações, meu Deus, porque só o Senhor pode alcançar esses corações. Também, meu Pai, todas as notícias ruins, toda essa situação demoníaca, o que aconteceu no Chile agora, Pai, que não aconteça no Brasil, o que aconteceu na Argentina, que não aconteça no Brasil, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha reinar, que o mal se cale, Pai, em nome de Jesus Cristo, por favor, meu Deus Todo-Poderoso,
que a igreja seja despertada ainda mais em ousadia, em qualidade, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, amigo fiel de todas as horas, Pai Santo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que dará ordem aos teus anjos, a nos dar livramento, o Senhor é o Deus que caminha conosco pela tua fidelidade. Então, meu Deus, nos livra de todas essas pragas, e que isso seja testemunho para a tua glória, que isso seja testemunho no teu nome, Jesus, por onde passarmos. Assim, meu Deus, nós ligamos aos céus esta campanha, nós ligamos aos céus esta oração e cada pedido, em o